Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje você vai acompanhar com exclusividade aqui no YouTube um bate-papo com a diretora Camila Cater. Ela foi a responsável pelo curta-metragem Carne, que já venceu mais de 70 prêmios internacionalmente e já participou de mais de 200 eventos de cinema entre festivais e mostras ao longo dos últimos meses. Isso credenciou esse curta-metragem para a categoria Melhor Curta de Documentário no Oscar desse ano. A diretora conversou comigo via videoconferência para falar um pouquinho sobre o filme e também sobre a expectativa pela indicação do Oscar. Vamos conferir. Camila, obrigado por ter aceitado o convite, por conversar aqui comigo, aqui no canal do meu tio Oscar. Vamos falar aqui hoje sobre o seu curta, o Carne, que está aí, né, elegível na temporada de premiações para o Oscar, na categoria Melhor Curta de Documentário, apesar dele ser muito animação também, a gente já vai falar um pouquinho sobre a técnica. Mas eu queria começar conversando contigo sobre esse filme, pegando a primeira frase do filme, que é o seguinte: toda mulher não vive o corpo que ela tem. Isso é a primeira mensagem que o filme passa para a gente logo no primeiro depoimento, no primeiro segmento. Esse é o mote principal do curta, digamos assim. A pressão social sobre o corpo feminino é a grande mensagem, o grande assunto desse curta? Oi, Felipe. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É um prazer participar aqui. A frase da Raquel, eu acho que ela sintetiza, sim, muito sobre o curta, né? Acho que é uma frase muito forte e a gente sempre quis mostrar a ideia do Carne veio dessa associação irônica, né? Entre as fases da vida da mulher e as fases de cozimento da carne. E infelizmente essa associação ela faz sentido, né? Se a gente observar a mulher na nossa sociedade, né? Hoje acho que e o tema é universal também. Eu acho que muitas vezes nossos corpos são vistos como nós como pessoas somos vistas antes como corpos. Além disso, muitas vezes como um pedaço de carne. E ao longo do tempo, a mulher é como se a mulher deixasse de ser esse produto de consumo, né? E fosse deixando de ser mulher, né? Então, eu acho que essa associação é muito forte, é muito triste, e eu acho que as mulheres se identificam com isso. E a frase da Raquel, eu acho que mostra uma consequência disso, né? Dessa, é, desse sentimento mais íntimo de cada mulher com o seu próprio corpo. Então, todas as consequências do machismo, racismo, enfim, o caso da Raquel, que ela fala sobre gordofobia, acho que atuam de uma forma muito dura, né, sobre os nossos corpos e modificam nossa relação com ele de uma maneira distinta em relação aos homens, né? Acho que não que não afete também, mas é bastante diferente, né? Camila, mas você julga pessoalmente que isso é algo consciente, digamos, tudo isso que você trouxe, você convidou 5 mulheres diferentes em fases da vida diferentes e até mesmo em condições até de escolhas sexuais diferentes, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então a gente tem uma mulher trans, por exemplo, uma mulher homossexual, lésbica. Essa consciência, você acha que não está devidamente satisfeita do ponto de vista social, foi também uma forma de chamar atenção para esse tipo de questão? Acho que com certeza, acho que foi uma maneira de falar sobre questões que são pouco faladas, né? Acho que existem temas muito tabus, né, dentro do filme. Acho que, por exemplo, em relação à menstruação, né? A gente não está acostumado a falar sobre isso, nem expor o sangue da maneira
com que o filme expõe. E se a gente for pensar, pelo menos metade do planeta Terra menstrua ou já menstruou algum dia. É algo muito normal e natural e deveria ser parte fazer parte do nosso discurso, né? Das conversas, por que não, né? Eu acho que também as histórias, por exemplo, da Raquel Virgínia, que é cantora e compositora da Banda As Bahias, ela conta a história de violência em relação ao corpo dela, por ela ser uma mulher negra e uma mulher trans. Eu acho que é muito importante falar sobre isso também, né? O Brasil é o país que mais mata pessoas trans e homossexuais no mundo. Então, enquanto a gente não discutir esses temas, a gente não vai melhorar nesse ranking horroroso, né? Então, eu sinto que é importante, sim, discutir e fazer as pessoas refletirem. E já foi algo que você tinha preocupação desde o início? Quer dizer, você quis trazer, por exemplo, uma mulher trans, necessariamente? Você quis trazer uma mulher lésbica? Porque são pontos de vista diferentes dentro do universo feminino. Era uma preocupação desde o início, na hora de construir, de compor as histórias que fariam parte de cada um dos segmentos? Sim, a gente fez um processo bastante intenso de pesquisa e investigação dos temas. Então, a partir dessa associação irônica, né, eu criei os capítulos do filme, antes mesmo de saber quais seriam as histórias, né? Então, eu pensei que o filme seria segmentado em 5 partes, assim como uma carne, né? E ele teria esses relatos, e eu criei perfis também para cada um. E esses perfis tinham já um tema, né? Então, por exemplo, o primeiro capítulo seria uma mulher que foi gorda na infância, contando uma história nesse período. E, por exemplo, o da Raquel Virgínia era um perfil, sim, de uma mulher trans. Numa fase primeira de pesquisa, a gente pensou em falar sobre o período de transição, mas a gente achou que esse tema ele é muito, ele já é bastante, quando se fala de pessoas trans, ele já aparece muito. Então, e acho que é importante também falar sobre outras questões. E a Raquel contou muitas histórias, e foi um material muito rico, assim, para a gente trabalhar. Então, a gente sabia que era um recorte de 5 personagens, né? Obviamente, não era uma intenção de representar todo mundo, né? O que é impossível, mas a gente fez uma pesquisa para ser o mais representativo possível, né? Legal. Você citou aí a Raquel Virgínia, que é vocalista das Bahias e Cozinha Mineira. A gente tem também a Helena Inês, né, entre que é uma das 5 que dá o seu depoimento, né? Acho que são as mais publicamente famosas, vamos dizer assim, né? Os nomes mais conhecidos entre as 5. Como chegar nesses nomes? Como é que foi se aproximar? Como é que foi falar com a Raquel, com a Helena? Como é que elas receberam essa proposta? E até antes disso, você já tinha pensado no nome de algumas delas ou isso foi aparecendo de uma forma orgânica por, sei lá, indicações, pesquisas? Como é que foi isso? Foi mais ou menos como você falou mesmo, como indicações e pesquisas, né? A Raquel Virgínia apareceu por pesquisa, né? Eu já acompanhava o trabalho dela e, enfim, sou fã, muito fã dela, então ela já apareceu nesse momento. E a Helena, eu aprendi muito sobre ela durante a minha graduação, e aí depois uma produtora que trabalhava comigo no estúdio aqui em São Paulo sabia sobre o projeto e ela já tinha trabalhado com a Helena e ela comentou, né, nossa, eu acho que nesse capítulo aqui, com essa temática, seria interessante a Helena, porque o perfil já era assim, uma mulher que trabalhava com o corpo, né, seja uma atriz, uma cantora, e que na juventude
foi um ícone de beleza, foi uma espécie de musa, né, do cinema. Então, a Helena coube perfeitamente, assim. Adoro o relato dela também. Não, perfeitamente, né? Tem tudo a ver com a Helena, né? Com a história dela aí no audiovisual. Agora, uma coisa que me intriga, assim, que aí eu queria até, eu como realizador, até queria saber como você fez para eu poder reproduzir em algum projeto futuro, que é o seguinte, a gente tem esses depoimentos, todos eles parecem muito, ao mesmo tempo que íntimos, naturais, sabe? Não parece que ninguém está lendo nada ali, não parece que não tinha nada escrito, e as pessoas estão se abrindo, né? Estão falando de coisas íntimas, de experiências traumáticas, experiências que são, algumas vezes, muitas vezes, tabu, como você mesmo falou. Então, por exemplo, além da frase que eu falei no início, a Helena Inês chega a falar, né, que teve um momento da vida dela que ela achava que tinha sido um mau negócio ter nascido mulher. Que é uma entre muitas frases marcantes ao longo do filme. Como é que você conseguiu fazer com que esses depoimentos fossem tão espontâneos, tão naturais, assim, tão naturais mesmo? Como é que foi o processo de você chegar, conversar, gravar? Como é que foi isso? O processo das entrevistas, ele foi também muito pensado, né? Porque a gente tinha essa preocupação, as mulheres contariam histórias muito íntimas, né? Muito pessoais, e sobre temas difíceis, assim, muito complexos. Então, a gente tentou criar o melhor ambiente possível para elas ficarem à vontade e compartilharem com a gente. Então, a equipe era muito reduzida, né? A gente foi gravar no estúdio, uma equipe de 3 pessoas, mais a entrevistado, às vezes 2. Eu sempre estava lá, às vezes a Lívia Pérez, que é a produtora, e a Júlia Teles, que fez o desenho de som e captou as entrevistas. Então, não havia imagem também. Eu acho que isso faz muita diferença. A gente não filmou elas, não gravou de nenhuma maneira, só o áudio. O áudio foi gravado. E eu acho que a presença, a câmera apontada para você, ela é intimidadora também, né? E foi uma espécie de conversa, né? Não foi uma entrevista com perguntas super roteirizadas, não foi assim. Eu tinha algumas perguntas, enfim, que guiaram a conversa, mas a gente teve mais ou menos 1 hora de conversa com cada uma. Foi, foi muito bom, assim, esse momento. E aí, dessa 1 hora de conversa, você decupou, editou e chegou ali em, sei lá, 2 minutos e pouquinho, 2 minutos, em torno de 2 minutos para cada uma, né? Como é que foi esse processo de ouvir 1 hora de material e conseguir condensar e tudo fazer sentido porque você queria contar? Deve ter sido difícil, né? Escolher. Foi bastante difícil esse processo, né? E eu também pude contar com parte da equipe, né? Eu escrevi o roteiro com a Ana Júlia Carvalheiro e o Samuel Mariani, que montou o filme, também fez parte dessa seleção. Então, nós 3, ouvimos muito as entrevistas, a gente fazia bastante anotações, né? A Lívia, que é produtora que tem experiência com documentário, também fez alguns apontamentos, e a gente discutia muito cada personagem. E foi um desafio mesmo, porque as histórias eram muitas e muito boas, né? A gente teve que selecionar, até mesmo pensando como uma se relacionaria com a outra, né? Com certeza, para ter uma linha, né, narrativa ali, né? Uhum. Camila, e falando um pouquinho agora da parte visual, né? A gente está falando bastante da parte temática, mas falando da parte visual. Como eu falei lá no início, ele é um documentário, mas é também uma animação, né? Porque tudo isso é visto através de segmentos de animação, 5 segmentos diferentes, animados por artistas diferentes. Você é uma delas, né? Você fez um dos segmentos, mas tem outras 4 animadoras que fizeram os outros segmentos. Como é que foi a definição das técnicas de cada um desses segmentos? Você já tinha alguma coisa na cabeça? Eu quero a pintura em película, eu quero stop motion, ou foi algo que foi mais uma troca sua com as outras animadoras? Como é que foi a questão da animação em si?
Essa pergunta é bastante interessante. Quando o filme começou a ser feito, ele foi pensado, né, em ser 2D digital em preto e branco. Muito diferente, né? Os concepts, inclusive, para o edital da SPCine seguiram nessa linha. Mas quando a gente começou as entrevistas, e a primeira foi a Raquel Patrício, quando eu ouvi a história dela, eu mudei de ideia em relação às técnicas, né? Eu mesma, eu me sinto mais confortável animando em stop motion, que eu já tenho mais experiência. E aí, ouvindo a história dela, ela contando a relação com a mãe, com a alimentação, né? A mãe dela era nutricionista. E todo as regras, né, em relação à alimentação, eu pensei em usar um prato como a minha tela branca, né, e contar a história ali, e usar elementos como comida e outros objetos para animação. E aí, o desafio era, nas próximas entrevistas, também ter o mesmo insight, né, e acho que aconteceu, né, ouvindo depois também esse material, consegui pensar em cada técnica. Algumas animadoras, elas já estavam no projeto desde o princípio, de quando eu comecei a pensar sobre o filme, e a gente tentou o edital da SPCine, que foi o que a gente conseguiu depois. A gente ainda não sabia qual, assim, seria 2D digital, então era o que... Mas aconteceu que, por sorte, elas também tinham... por exemplo, a Giovana Afonso já estava desde o princípio, mas ela é aquarelista, então coube muito bem ela fazer animação com aquarela, foi a primeira vez dela, né, e ela fez super bem. A Flávia Godoy também estava no início, ela fez animação 2D digital, sobre a história da Raquel Virginia, e a Cassandra, ela veio depois, né, a gente já tinha pensado na argila, no stop motion, para técnica para representar a Valquíria Rosa, que fala sobre o climatério. E a Leila também foi convidada um pouco depois, porque já tinha pensado na película para Helena. E tem essa relação, né, entre o testemunho e o que está aparecendo na tela visualmente, né? Existe uma sincronia, uma espécie de sinestesia, né, que a gente quis passar, porque a gente está falando de corpo, né, enfim, de sensorialidade, de certa forma, e acho que a animação, ela tem uma camada muito forte em relação a isso, né? Ela nos ajuda a contar histórias e acho que até a criar uma empatia com o que está sendo mostrado. E essas animadoras, durante o processo, elas mostravam alguma coisa para você? Ou elas já chegaram com a animação toda pronta? Você pedia para ver alguma coisa? Como é que foi? Foi um processo, a gente fez o Carne remotamente, né? A gente não tinha um estúdio, então cada uma estava no seu espaço, geralmente na sua casa, né? Fazendo o filme, e a gente dividia tudo por WhatsApp. A gente tinha um grupo e a gente animava um pouquinho ao mesmo tempo, né? Porque a gente tinha um período curto para realizar, e a gente começou aproximadamente ao mesmo tempo, às 5. E é interessante, eu preparei um storyboard, né? Eu escrevi o roteiro com a Ana Júlia, baseado nos relatos. Então, a gente fez esse trabalho juntas. E depois depois ao mesmo tempo, na verdade, algumas ideias surgiam no desenho para mim, antes do que no roteiro. E aí as animadoras, elas receberam esse storyboard e também elas tinham... foi importante elas terem acesso ao áudio bruto. Então elas puderam ouvir todas as personagens e, enfim, se aprofundar mais naquela que elas iam trabalhar, né? Para conhecer melhor e representar melhor. E apesar da gente ter esse storyboard, elas também estavam abertas a fazerem modificações. Muitas vezes na animação, às vezes a gente planeja uma coisa que na hora não funciona tão bem. Então elas tiveram essa liberdade e também deram ideias muito boas, assim, para
resolver, assim. E elas receberam o áudio já editado, ou elas escutaram a entrevista toda e aí depois elas tinham, olha, eu tenho agora um segmento de X segundos aqui para animar. Foi isso? Os dois, isso. Os Elas dois. receberam... a gente já tinha um animatic, né? Que é uma previsão do que é o filme em termos de timing. E aí elas puderam trabalhar em cima dessa entrevista que já estava selecionada, né? Mas como material de inspiração mesmo e de estudo, elas tiveram acesso a todas as entrevistas. Camila, quanto tempo foi da ideia inicial até a entrega para a SPCine, enfim, para a finalização, para o export da Master? Quanto tempo, assim, em termos de... foram anos, foram meses? Quanto tempo foi? A gente começou a produzir mesmo o filme no início de 2018 e a gente terminou ele no meio de 2019. Então foi 1 ano e meio. Se pensarmos em enfim, pré-produção até finalizar mesmo. O edital da SPCine tinha um prazo bem curto, eram 8 meses, e a gente precisou de extensão, né? Isso é importante, assim, falar, porque muitas vezes os editais não consideram muito esse tempo que a animação leva para ser feita, né? Que é muito diferente do live action, né? Ou do documentário com imagem real. Então, isso é uma coisa interessante, porque as pessoas às vezes não fazem ideia do trabalho adicional que a animação dá, né? E você, na verdade, você tem esse background de animação. Acredito que você nem deve ter pensado nesse filme que não fosse por animação, através da técnica de animação. E aí é que vem minha próxima pergunta. O quanto que o núcleo de animação de Campinas, que é a faculdade, que está incubado ali dentro da Unicamp, que foi a universidade que você fez a sua graduação, o quanto ele te ajudou em todo esse processo de conhecer essas pessoas, de entrar em contato com essas técnicas. Enfim, o que eu estou querendo te perguntar é o quanto foi valoroso ter um núcleo de animação, né, na universidade para que isso pudesse te inspirar a fazer esse filme. Eu conheci o Wilson Lazzaretti, que é do núcleo, quando eu estudava na Unicamp. Eu me formei em Mediologia, que é o curso de comunicação social, e eu fiz a disciplina das artes visuais de animação com o UOL. A gente chama ele de UOL. E depois conheci o Maurício também, e eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dos dois, e depois que eu me formei, continuei participando ativamente das atividades do núcleo, já fiz oficinas com os dois, e a gente organiza um pequeno festival na Unicamp que chama Lesma, que é lá a Extraordinária Semana de Mostras Animadas. Então, eu acho que os ensinamentos do núcleo, assim, eu acho que eu entrei em contato com uma animação mais independente com o UOL. É a primeira vez que eu assisti filmes da Lotte Heiner, do Norman McLaren, por exemplo, foram com o UOL. E isso abriu minha mente também para o que era possível na animação, né? Não só o que está no mainstream, né? E eu acho que a filosofia do núcleo é algo que eu carrego comigo também, né? Da importância de você contar uma história que você acredita e muitas vezes não se prender às técnicas de animação, né? Ter um preciosismo com o movimento. Acho que não existe movimento errado. A gente tem que usar a animação como uma linguagem de expressão, né? Às vezes a gente pensa nela como uma barreira criativa, né? Algo inalcançável. Eu acho que isso me ajudou muito, inclusive no Carne, porque foi também o meu primeiro filme como diretora. Acho que foi a primeira vez que eu também tive mais liberdade de criar algo que eu acreditava, assim, e também incluir mulheres no início de carreira junto comigo, né? Eu acho que isso tem a ver, sim, com o meu aprendizado com o núcleo. E o UOL também me ajudou muito durante o processo. A mesa que eu animei, Tabletop, porque ele é muito engenhoso, ele fez uma mesa para mim. Então, sou muito grata a ele. Admiro muito.
Bacana. Camila, uma coisa que é incrível que você acabou de citar, esse é o seu primeiro filme como diretora. E aí ele estreou em Locarno, simplesmente, que é um dos maiores festivais do mundo. E aí depois disso ele veio participando de festivais de imenso porte, né? Então passou, só para citar alguns aqui, passou em Toronto, passou em Annecy, que é o maior festival de animação do planeta, passou no ITFA, que é o maior festival de documentário do planeta, passou no American Film Institute, passou em Brasília e venceu mais de 70 prêmios, assim, um número muito alto, né? Entre os quais Havana, que é o festival latino-americano mais importante, venceu o prêmio em Londres, Espanha, enfim, passou em São Paulo, no Festival do Rio. Como é que é você ver uma criação dessa, com essa premissa, logo o seu primeiro filme como diretora, chegar em tantos lugares, em lugares tão importantes, assim, sabe? Porque eu imagino que deva ser uma coisa absolutamente incrível você conseguir receber um feedback tão bom, tanto da Europa, quanto da América do Norte, quanto da Ásia. Como é que foi essa sensação? Quando é que caiu a ficha? Poxa, estão gostando desse filme? Para mim, tem sido até hoje, assim, uma grande surpresa, assim, é tudo, eu não imaginava, e eu não sabia também o alcance de um curta-metragem, né, eu não, por falta de experiência mesmo, né, de ser meu primeiro curta, eu fui descobrindo esse mundo junto com ele. Então, para mim, é brilhante, assim, fico muito grata, muito feliz, muito honrada e também orgulhosa da minha equipe, né, que fez esse filme comigo. Então, acho que não podia pedir mais, assim, foi um presente muito grande, né. E acho que a todo momento, né, a primeira seleção em Locarno também foi uma loucura. Foi a primeira vez que eu vi o filme também na tela grande, porque eu não tinha visto. Então foi muito emocionante para mim. E as sessões em Locarno são as salas são muito grandes, a tela é gigantesca. E eu, enfim, me emocionei muito. A plateia reagiu, né? O público reagiu muito no filme. Então é um presente enorme, muito bom esse reconhecimento. Eu me sinto mais confiante agora na minha carreira, assim. Uhum. É uma pena, né, Camila, que teve a pandemia do Covid aí no meio do caminho, então uma parte desses prêmios e desses festivais acabou não sendo presencial, né? Porque realmente essa troca, esse contato é uma coisa muito forte, né? É, falando de Oscar, né, que é o tema principal aqui do canal, ele se tornou elegível por ter participado de vários eventos que são qualificáveis para o prêmio da Academia e ter vencido alguns deles, inclusive. Como é que é, depois de tudo isso, quando que deu o estalo assim, gente, a gente pode inscrever isso no Oscar, a gente pode mandar isso para a academia, isso pode eventualmente ser visto por alguém lá, e ser indicado. Alguém avisou vocês, olha, vocês podem até chegar ao Oscar? Como é que foi esse evento especificamente? Eu fui aprendendo ao longo do processo também, né? Em 2019, logo no final, a gente ganhou um prêmio em Zineb, que é um grande festival não é só documentário, mas também de documentário na Espanha, na verdade no País Basco. E aí era um prêmio que qualificava para o Oscar. Até aquele momento eu não entendia muito o que isso significava, né? Então eu fiquei muito feliz, mas não entendi direito. Não entendi que isso qualificava uma candidatura, né? Que você pode se inscrever, que os membros vão poder ver seu filme, né? Como que é o caso agora. Agora em fevereiro eles vão, primeira semana vai ter a primeira votação para shortlist, né? Então assim, foi caindo a ficha um pouco depois, quando a gente começou a se aproximar da data de inscrição e os distribuidores falaram, agora a gente vai inscrever o filme. Aí é assim que funciona então, agora a gente vai inscrever. Então, e a gente começou um processo de campanha também, né, que eu também eu desconhecia. Existe campanha para curta-metragem também, né, então a gente contratou uma publicist e ela está trabalhando com a gente. Enfim, eu participo de alguns debates, existem algumas sessões em universidades
Estados Unidos, porque é interessante que os membros vejam o filme, né? Muitas vezes acontece de o filme não repercutir muito e os membros da academia não assistem, e, enfim, as chances são menores. E como é que está a expectativa, assim? Lógico que a gente sempre quer o máximo, né, Camila? Mas, assim, tendo essa pessoa fazendo a campanha, o filme carregando essa quantidade de prêmios incrível, exuberante, tendo passado por alguns dos maiores eventos do planeta, como é que é a expectativa? A Publicist chega a fazer dizer alguma coisa nesse sentido, se ela está confiante ou não? E você também, como é que é isso? Desde o início, assim, é legal, a Publicist, ela gosta muito do filme, né, confia no filme, mas ela diz que a gente nunca sabe o que vai acontecer, né, é sempre uma surpresa e que é uma aposta, né, a gente aposta e vai ver até onde chega. Então, assim, eu já estou muito feliz com essa qualificação, enfim, que o filme está online também agora no The New York Times, no Opdocs, então está gratuito, as pessoas podem assistir no mundo inteiro. Isso já me deixa muito contente, sim. Acho que até esse momento de lançamento pode nos ajudar também. E a gente pensou em documentário também, ao invés de animação. De uma maneira um pouco estratégica, assim, vendo os filmes que geralmente são selecionados em animação. Assim, óbvio que quero o melhor para o filme, né? Mas acho que é importante saber que é muito difícil, né? Não, às vezes não quer dizer se o filme teve uma carreira importante nos festivais, né? O Oscar ainda é um espetáculo, uma comemoração, uma celebração do cinema americano, né? Então, nós não somos os protagonistas dessa festa, mas, enfim, acho que eu não sei quando que eu poderia participar de novo, então achei que valeria a pena tentar. Olha, Camila, eu diria que foi uma decisão super acertada, até porque, e já estou dando uma opinião aqui, meramente uma opinião, o quadro de membros vem se alterando muito nos últimos anos, a academia vem mudando o perfil dela, e eu acho que hoje a gente tem muito mais chance de entrar do que tinha 30, 20, 30 anos atrás. Claro que é muito difícil, porque são muitos trabalhos muito bons do mundo inteiro e essas campanhas elas são muito pesadas, principalmente nessa época, mas o currículo que o filme vem acumulando e a própria qualidade do filme em si, né? Não é só a estratégia, né? O filme em si me permite ficar esperançoso, nem que seja com uma indicaçãozinha, porque depois da indicação, qualquer coisa que venha é lucro, né? Não tem, já vai ser maravilhoso. Nossa, indicação seria o sonho, assim, já é o sonho. Shortlist, vou estar ajoelhada, assim, muito feliz. Com certeza. E, Camila, me fala um pouquinho da série, né? Tudo isso que o filme acabou causando, acabou fazendo com que ele não ficasse só nesse projeto, ele vai ser expandido, pelo que eu apurei aqui, para uma série em vários episódios, é uma série derivada do curta com mais histórias. Como é que é esse projeto? Quando que ele vai estar pronto? Como é que é essa história? A gente começou a desenvolver a série recentemente, né? Ainda está numa fase de desenvolvimento mesmo, procurando investidores. A ideia é uma série antológica e como Carne é um curta, são 5 personagens, a gente queria expandir esse número de personagens e também ter uma pluralidade em relação à nacionalidade das mulheres e até mesmo de artistas, né? Como Carne são 5 animadoras, a ideia também é ter uma animadora por personagem na série. Aí seriam, a princípio a gente está pensando nos países Brasil, Espanha, China, Nigéria e Palestina. Então, mulheres desses 5 países contando histórias em relação ao corpo, mas temáticas que ficaram de fora do Carne, ou algumas também que estão no Carne, mas, por exemplo, não tem temáticas em relação à gravidez, né, no filme, acho que isso seria importante.
também tem uma ideia de falar sobre masturbação feminina, questão da sexualidade da mulher na terceira idade, várias outras temáticas que a gente tá fazendo essa pesquisa no momento, né? Criando os perfis. Então, e ao mesmo tempo está tendo uma busca por patrocinadores, por apoiadores também? É paralelo uma coisa da outra, é isso? Sim, a gente pretende que seja lançado em alguma plataforma, né, de VOD, por exemplo, e a ideia é que também, enfim, sejam cinco episódios, em torno de 20, 25 minutos cada um, e que em cada episódio tenham essas personagens de vários lugares e que algumas se repitam ao longo da série, né? Uhum. Entendi, legal. Pô, tomara que dê certo. Camila, esse filme só foi possível, tá lá na long list do Oscar, mas ele só foi possível por causa de um edital, né? De uma política pública de incentivo ao curta-metragem estadual, nesse caso estadual, né, de São Paulo. E você também faz parte, né, ativamente É aí municipal, desculpe, é municipal porque é da SPCine. sim, desculpa, eu Imagina. falei besteira aqui, é municipal. Mas, de qualquer forma, público. E você também Uhum. atua de uma forma assim mais ativa em eventos e entidades brasileiras de animação. Então, você já fez parte de organização do Animage, fez parte ou faz parte da diretoria ou da secretariado da ABCA, que é a Associação Brasileira do Cinema de Animação. Qual é o risco que a gente pode ter de não ter esse tipo de apoio nos próximos anos, que é algo que a gente já vem vendo, principalmente do governo federal? Será que a gente vai correr o risco de voltar 30 anos no tempo, né? Lembrando que o Menino Imundo, por exemplo, foi indicado ao Oscar de melhor longa de animação e também foi viabilizado por causa de um edital público. Como é que você vê esse futuro da animação? Quais são os principais desafios? Eu acho que no caso do Carne, assim, sem financiamento, esse filme não seria possível, né? Sem esse financiamento público. E o edital da SPCine, por exemplo, ele era um edital afirmativo. Foi muito importante, acho que essencial. Acredito que a SPCine deveria repetir esse edital que foi muito bem sucedido, né? Saíram muitos filmes bons que rodaram bastante, assim, filmes que eu admiro muito. Eu acho que o cinema e a animação corre risco, né? No caso da animação, que ainda é tão custosa, né? Eu gosto de fazer animação de uma maneira colaborativa também. Então, como você vai contar com outras pessoas na sua animação sem recursos, né? Acho que isso inviabiliza e desprofissionaliza a área, né? Acho que, enfim, por mais que os editais ainda estão se adaptando a animação, né? Pensando em prazos compatíveis com a linguagem, né? E o orçamento também, eles precisam existir, né? Eu mesma, eu sou uma animadora independente, tenho várias ideias, tem vários projetos que eu gostaria de fazer, né? Mas sem dinheiro não tem como, né? E fora isso, assim, em relação ao Carne, inicialmente eu consegui algum apoio para ir para os festivais pela Ancine, mas logo depois, com esse governo atual, o apoio foi cortado, né? Então, era um direito que os realizadores tinham, né? Se os a Ancine tem uma lista de festivais que apoia, se seu filme foi selecionado naquela lista, você pode receber um apoio para pagar pelo menos a passagem, né? E isso não existe mais. Então, assim, até um trabalho que foi bem sucedido, você não consegue ir atrás não consegue ir até os festivais, né? Que é onde o realizador conhece outros trabalhos, conhece outros realizadores, faz o networking, enfim, pensa no próximo projeto. É muito
muito complicado. É um ataque à cultura, assim, muito feroz, né? É muito triste. Eu abomino isso. Não, e as pessoas têm que entender que faz parte do processo todo do filme. É como se fosse um ciclo, né? Essa parte dos festivais é o último capítulo, digamos, é a parte derradeira do processo. Você tem a ideia, você desenvolve, você vai atrás dos recursos, você faz, produz, finaliza, inscreve, e aí, quando é selecionado, é tão importante quanto tudo isso que você já fez até aqui, é ir lá e ver o seu trabalho sendo exibido e, principalmente, né, trabalhar o seu filme para fora dos seus domínios, para fora da sua própria. Até porque rola uma certa exaustão depois que fica muito tempo dentro do mesmo projeto, acaba rolando uma exaustão dele, né? Enfim. Mas, Camila, diga. não, eu só queria completar isso que você falou, né? A questão de distribuição do filme é muito importante, né? Muitas vezes aqui no Brasil, por exemplo, eu desconhecia que existia distribuição para curta, né? Assim, empresas que fazem esse trabalho, né, com uma estratégia, e para o Carne foi muito importante. A gente teve essa distribuição internacional pela agência Freak, e eu penso que o filme ele precisa chegar ao público, né? E Sim. se ele é feito enfim, independente do recurso, né? Se for público, mais ainda, ele precisa chegar ao público. É muito importante pensar em estratégia de distribuição, né? O filme ele precisa circular e ser visto. Ele não é pra gente, né? Ele é de todo mundo. Não, é o básico, né? O filme é feito para ser assistido, né? Um filme que você faz e não mostra para ninguém é um filme caseiro, pessoal, não é um filme, né, para a plateia, né? Eu também sempre falo isso. Camila, eu queria agradecer muito pelo seu tempo, pela gente estar conseguindo conversar aqui hoje, parabenizar demais aí pelo filme, um filme. Eu já tinha assistido antes, né? Mais lá atrás, mas reassisti agora que entrou, inclusive para quem está assistindo, está disponível lá no New York Times, Op Docs. Eu vou deixar a descrição aqui no link, aqui embaixo no vídeo, vai ter o link para você ir lá e assistir o curta, caso você não tenha assistido ainda até hoje. E Camila, que vem a indicação. Eu estou torcendo muito, dia 15 de março a gente vai saber, né? E vou ficar extremamente feliz de saber que você tá lá podendo ser indicado. A gente sabe que é difícil, mas quem sabe não rola. E aí já te convido de antemão aqui, caso isso aconteça, para voltar depois, para você falar para a gente como é que é ir lá no almoço dos indicados, como é que é a cerimônia, se é que vai ter também, né? Esse ano está tudo muito incerto, mas de qualquer forma você voltar mais lá na frente para a gente conversar sobre a experiência de não só ver de longe, mas também participar do show, participar da festa. Eu agradeço muito, Felipe, pela oportunidade aqui de falar sobre o filme, e obrigada pelas perguntas também, e pela torcida, muito obrigada. O Carne também a gente tem uma página no Facebook, né, se as pessoas quiserem acompanhar notícias sobre o filme, inclusive agora no final de janeiro a gente vai fazer alguns debates com algumas realizadoras, acho que vai ser bacana acompanhar. Tem também eu não sei se eu escrevo aqui, eu deixo tem um Instagram. Instagram. Beleza. Tem um Instagram também que é carne_doc animation. E a página do Facebook é carne, aí entre parênteses, flash, que é a tradução em inglês. Mas daí você pode deixar aí, acho que é bacana. Obrigada. Beleza, obrigado, Camila. Se você ficou curioso em relação ao filme em si e está com vontade de assistir ele, não se preocupa. Ele já está disponível na íntegra, gratuitamente e online na plataforma OpDocs, que é organizada pelo jornal The New York Times. O link está disponível aqui na descrição desse vídeo aqui embaixo. E aqui embaixo também você pode deixar o seu comentário, aproveita para fazer isso. Também não esquece de dar like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. Fica aqui a nossa torcida, o nosso parabéns aí para Camila e para toda a equipe desse filme. Vamos torcer demais por essa indicação. Lembrando que a lista sai no dia 15 de março e a cobertura completa você vai ter aqui no canal do Meu Tio Oscar. Fique ligado e até o próximo vídeo.